Boa noite. Boa noite. Que a doce e gloriosa presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vós que ouvir ou que assistir a este vídeo. Eu sou o pastor Bruno Roberto Ramos e quero deixar uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. É tão bom, é tão edificante este mês de dezembro, aonde todas as famílias no mundo inteiro se preparam para a comemoração do nascimento do menino Jesus. A verdade é que é uma data aonde foi escolhida por homens, homens leigos e também homens separados por Deus, para poder fazermos memória do nascimento do nosso Salvador, do Filho de Maria e José, que veio a este mundo num tempo tão difícil, num momento de muita perseguição, num momento onde milhões de famílias estavam necessitadas que o Senhor viesse mandar a resposta do céu para que, através da resposta que o nosso Deus enviaria ao mundo, nós pudéssemos obter refúgio. Não é verdade? É assim que a palavra de Deus diz. Nós obtemos em Jesus o nosso refúgio, o nosso esconderijo, a nossa proteção, e somos bem-aventurados quando paramos tudo e damos ouvidos à voz do nosso Senhor. Porque se pararmos para pensar com inteligência, com sabedoria, nós vamos ver que quando o Senhor Jesus Cristo, ele vem na terra como ser humano, ele está vindo como o próprio Deus, pois ele já existia com nosso Pai na eternidade. Então ele se desfez da sua glória para se tornar homem, para se tornar humano, para sentir o que nós humanos sentimos. E é verdade que o Senhor, ele veio da mesma forma que nós viemos, como criança, como bebê, como criança, como adolescente, como jovem, homem, e passou por muitas lutas também e dificuldades, enfrentando aqueles que ignoravam a salvação plena enviada por Deus. O Senhor Jesus, ele é a resposta de Deus para você que está sofrendo, angustiado, sem direção. Talvez você tenha conquistado tudo aquilo que você sonhou um dia. Talvez você conquistou os seus estudos, conquistou o seu negócio, a sua empresa. Talvez você já está bem, talvez você não tenha precisão nenhuma. Mas aí que eu te digo, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, se você não tiver o enviado de Jesus, quando ele voltou para o céu, você ainda precisa buscá-lo e buscá-lo de todo o seu coração, porque ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos, desamparados. Eu enviarei o Espírito Santo Consolador, o Espírito Santo que vai direcionar vocês em toda a verdade. E é interessante que muitos têm desprezado o Espírito Santo, muitos têm colocado em primeiro lugar
os seus objetivos, tem colocado as suas próprias vontades, né, os seus próprios sonhos. Né? É verdade que eu disse isso para um jovem de 16 anos, eu disse, olha, é glorioso ouvir você falar que quer estudar, que quer batalhar, que quer trabalhar para realizar o seu sonho. Mas é mais importante você colocar o Senhor Jesus no centro, né? O Espírito Santo te iluminando, te direcionando para que você não venha se frustrar. Porque quantos que sonharam, lutaram, se deram tudo, alcançaram, mas estão vazios, estão sem o Espírito Santo. São pessoas que o Senhor Jesus, ele mencionou na palavra dele, que nós não podemos ser como sepulcros encaiados. O que é sepulcros encaiados? Eles são todos ornamentados por fora, eles são bonitos, maravilhosos à vista das pessoas, mas quando se abre o sepulcro, tá tudo uma bagunça, meu caro. Ali dentro é misericórdia. Então, não adianta nós lutarmos com toda a nossa força, chegarmos em lugares de destaques, mas não receber o enviado do Senhor Jesus, porque quando ele chegou na glória, ele pediu ao Pai para enviar o Espírito Santo Consolador. Então, faça isso, né, com esse propósito nesta virada deste ano. Dia 31 de dezembro tem cultos em todas as igrejas, seja ela católica, seja ela evangélica. Eu não sei qual credo religioso ou qual fé você profere, mas peça com fé, porque se a sua religião ela é de Deus, então não há acepção de pessoas. Você vai pedir ao Deus de Israel, o Espírito Santo, e o Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Pai, ele é fiel para te batizar com o Espírito Santo, para te encher do Espírito Santo, e você vai sair com uma nova visão, você vai sair enxergando de formas diferentes. Você vai virar o ano entendendo do que adianta eu ganhar o mundo inteiro, mas não receber o Espírito Santo. O desejo e a minha oração neste final de ano é para que o máximo de pessoas que queiram recebam o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos orienta, que nos mostra, que nos direciona, né, a verdade e o engano, né, o que é o eu e o que é, né, matéria física prima, aquilo que é concreto na vida das pessoas. Então nós devemos buscar com toda força o Espírito Santo, para que nós possamos ter um ano de 2026 cheio da graça, do poder, da virtude, que Deus seja o nosso principal objetivo. E nós não viemos colocar os nossos projetos, não, o meu projeto é conhecer Deus. Ai, como eu quero conhecer Deus através do Espírito Santo, como eu quero ser cheio do Espírito Santo. Então, esse decorrer de dezembro, analise, pense, né? Busque com sabedoria aquilo que Deus quer que você faça neste Natal, neste Ano Novo, né? As pessoas que Deus quer que você ajude, a quem você tem que socorrer, porque Deus quer fazer de você uma bênção. É através da sua vida que Deus quer que o nome dele seja reconhecido aqui na terra. Amém? Então, eu quero deixar uma palavra nesta noite que se encontra no Evangelho que segundo escreveu Mateus, capítulo 1 e o versículo 18. Olha o que diz a palavra de Deus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, despojada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ah, bonito, né? Que maravilha, né? Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Você crê na palavra de Deus? Você crê no que está escrito? Então está escrito assim, ó. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas
recebe Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Aleluias! Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem concederá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aleluias! Ou glórias, que quer dizer Deus conosco. Amém? Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Olha, o nome de Jesus Cristo, aleluias, significa Deus é conosco. Ah, que maravilha, hein? Gerado pelo Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Quando nós amamos ao Senhor Jesus Cristo, o que o gerou, que foi o Espírito Santo, né? No ventre de Maria, então ele gera em nós uma nova natureza. A verdade é que quando o Espírito Santo vem, posso falar? Fica chateado? Não. O cachaceiro deixa de beber cachaça. O viciado deixa de ser viciado. A prostituta deixa de ser prostituta. O ladrão deixa de ser ladrão. Estou falando coisa séria aqui nesta noite. Quando o Espírito Santo, alai de calabaias, ele te preenche, acabou, meu querido. Não tem lugar mais para nicotina. Não tem lugar mais para palavrão. Não tem lugar mais para inveja. Não tem lugar mais para egoísmo. Não tem lugar mais para ódio, rancor, tristeza, dor. Aleluias. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele preenche. Ele vai arrancando. Ele vai arrancando os carrapichos. Ele vai limpando a ovelha. Ai, meu Deus. Papai tá falando na terra. Ele vai tirando tudo que não presta, a sujeira do mundo, o pecado, sabe? Meus irmãos, eu tô falando. Mandai andore que mende flaça. Busque, faça prova. Como está em Malaquias, faça prova. Então, muitos fazem prova por causa do dízimo e da oferta. Faça prova do Espírito Santo. Se é o Espírito Santo de Deus que está usando a minha boca, os meus lábios, faça prova com Deus. Fala para Deus assim, se é o Espírito Santo na vida do pastor Bruno, eu quero do Espírito Santo que está na vida dele. Se realmente ele era pinguço hoje, ele é ministro da tua palavra, batizado por Jesus Cristo com o Espírito Santo, eu quero mesmo o Espírito Santo que está na vida dele. Porque foi assim que eu fiz. Eu falei, Senhor, se é Deus na vida do pastor Luciano Bretas, eu também quero o mesmo Espírito. Se é Deus na vida do pastor Luiz Carlos, eu quero também o Espírito Santo. Anai de Calabaia, se é Deus na vida do missionário Benedito José, eu quero desse Deus na minha vida. E assim eu fiz com vários homens de Deus. E eu quero que o Senhor deu para esses homens. Eu quero a unção para profetizar, para curar, para libertar aqueles que estiverem do mesmo jeito que eu estava um dia. É isso que eu quero. Eu não quero ouro, eu não quero prata, eu não quero casa bonita, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Eu quero o Espírito Santo de Deus. Porque não adianta eu ter uma casa linda, mas eu não tenho o Espírito Santo. Não que adianta eu andar no melhor carro do ano, mas eu não tenho o Espírito Santo. Meus irmãos, o maior tesouro que um homem pode conseguir, uma mulher pode adquirir enquanto passar aqui por essa terra, é o Espírito Santo. Eu não troco o Espírito Santo que eu tenho hoje pelos milhões no banco sem o Espírito Santo. Porque se eu tivesse, por exemplo, que eu não tenho, mas se eu tivesse 1 milhão no banco e não tivesse o Espírito Santo, era a mesma coisa de nada. Agora, se eu tiver o Espírito Santo com 1 milhão no banco, Deus vai me dar sabedoria
Deus vai me dar conhecimento para me multiplicar e ainda alimentar as multidões. Porque foi para isso que Jesus chamou Pedro. Quando Jesus pediu para os discípulos: filhos, tendes alguma coisa para comer? Eles disseram: não, Senhor, trabalhamos a noite inteira e não colhemos nada, não pescamos nada. E o Senhor Jesus disse: então lance a rede do lado direito, do outro lado. E eles lançaram e não conseguiram, de tanto peixe, teve que chamar muita gente para ajudar. Aí o Senhor Jesus disse para Pedro: Pedro, larga isso tudo e vem, que eu vou te fazer um pescador de homens. Você vai pescar almas. É muito lindo, né, meus irmãos? É maravilhoso. Por quê? Porque mesmo Pedro vendo aquela quantidade, aqueles barcos todos cheios de peixe, Jesus falou para ele: esses peixes não é nada diante das almas que eu tenho para você ganhar para o meu Pai. Por isso que a Bíblia diz que quem ganha a alma, sábio é. E aquele que fizer um pecador se arrepender, amontoará brasas de ouro sobre a sua coroa. É muito forte, né? É muito forte, não é? Quando o anjo chega e dá o recado para Maria, quando o José deita e dorme, pensando em largar Maria, em fugir, em deixá-la grávida sozinha, no sonho o anjo aparece e diz: não larga ela não, hein? Não larga ela não, porque o que está dentro dela é gerado do Espírito Santo. Então por que não comemorar o Natal? Porque se o Espírito Santo que concebeu, que engravidou Maria, o maior presente da humanidade veio na gravidez de Maria, o menino Jesus nasceu. Se todos nós comemoramos o nosso aniversário, fazemos um bolinho, fazemos um churrasquinho, fazemos, né, alguma coisinha para ali lembrar a data que nascemos, imagine o aniversário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a gente precisa abrir a mente, a gente precisa ter mais um pouquinho de, né? É luz, não importa, irmão, tudo foi criado por Deus, o céu, a terra, né? É tão lógico que Lúcifer, que é conhecido aqui na terra como Satanás, era um anjo do céu, que se rebelou contra o Criador e trouxe, né, uma terça dos anjos caído com ele. Então, veja bem, não tem lógica. Tiago diz que os demônios tremem e estremecem diante do nosso Deus. Quer saber da verdade? Até do inferno Deus é o dono. É, meu cara. Imagine. Os outros acham que o negócio é fácil, mas não é fácil não. Quem é soberano é o nosso Criador, o nosso Pai, aquele que está no céu. Que o Senhor te abençoe. Segunda-feira passamos a 2 horas de jejum. Já entraremos na segunda semana do jejum de Daniel. Fique firme, que Deus é com você. Amém? E Ele tem te honrado. Pode ter certeza que vai continuar te honrando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe o decorrer desses 20 dias que faltam para o Natal. Que você coloque muito amor no seu coração. Se não tiver dinheiro para comprar presente, dê um abraço, dê um beijo, faça uma oração, faça um clamor, uma petição. Ofereça ao Senhor o seu culto perfeito, como sacrifício perfeito. Deus te abençoe, Deus ilumine a sua vida, Deus abençoe o Brasil, o estado de Minas Gerais, a cidade de Ribeirão das Neves. Que Deus ilumine a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Espírito Santo resplandeça no seu rosto, que o Senhor te dê a paz. Fique com Deus, ótimo final de semana, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Bruno Roberto Ramos, continuo orando por você, pela sua família, continuaremos em oração pelo Brasil. Que o Senhor abençoe esta nação, que o Senhor abençoe os governantes
a segurança pública. Que o Senhor abençoe todos aqueles que se dedicam a defender essa pátria. Um abraço. Deus te abençoe. Boa noite. Com licença.